Muito bem, estamos aqui com o DER do T2TRP 3.0, né? Agora ele inclui aqui as tabelas do Pegasus também, tá bom? Nós temos agora 431 tabelas, tá? Você viu que na última aula que nós falamos sobre o DER, eu coloquei aqui um outro diagrama que tinha o nome aguardando. Esse diagrama não existe mais, porque eu já passei todas as tabelas para cá, tá? Então, todas as tabelas do T2TRP estão aqui? Ainda não, porque existem alguns módulos que eu ainda não modelei. Né? Os módulos novos, que não existiam nas outras versões do RP, ainda não estão modelados aqui, tá? Mas a grande maioria dos módulos já está contemplada neste DER, tá certo? Você vai receber este DER no repositório. Quando você tentar sincronizar, se ocorrer algum erro, drop o banco, apaga o banco, cria de novo o Fênix e aí sincroniza e depois carrega o script de dados, tá? Inclusive aconteceu comigo aqui. Quando a gente mexe muito, né? Mexe em muitas tabelas, muitos relacionamentos, aí o MySQL Workbench ele se perde no momento da sincronização, tá? Por isso que acontece aquele erro lá. Bom, aqui no meio, ó, é uma região, você está vendo que tem muito risquinho preto aqui, né? Porque são tabelas que se comunicam, que se relacionam com muitas outras tabelas, tá? Essa grandona aqui é a do colaborador, é uma que tem mais relacionamentos. Eu vou aumentar um pouco o zoom aqui nesta região para mostrar para você o seguinte, ó, aqui nessa região. Bom, essa parte de pessoa nós já tínhamos, né? O que entrou de novo aqui nesta pessoa foi apenas essa tabela pessoa alteração, porque ela é exigida pelo SPED, tá? É o registro 175 ó, do SPED fiscal. Sempre que você alterar algum dado da pessoa, você tem que informar isso para o SPED. Aqui embaixo em produto, nós temos algumas tabelas a mais, tá? Nós colocamos aqui produto ficha técnica, que é aquele produto que é desenvolvido dentro da própria empresa, né? Então, a baixa no estoque é dos itens, não do produto em si. Por exemplo, se você vai fazer uma camisa, então essa camisa ela é formada por quê? Por 2 metros de pano, 7 botões e 1 metro de linha, por exemplo, né? Então, no estoque você vai ter botão, tecido e linha. Para cada camisa que você faz, você dá a baixa, sei lá, em 7 botões, 1 metro de linha e 2 metros de tecido, tá? Mais ou menos isso. Para que serve essa ficha técnica, né? Vai fazer uma pizza, vai montar um prato, né? Espaguete. O que serve para fazer o espaguete? 200 gramas de carne, meio quilo de macarrão, tá bom? Beleza. Daí tem o produto promoção, acho que essa já estava por aqui. Produto alteração item é o mesmo esquema lá do pessoa alteração item. Ele serve para o SPED fiscal, para o registro 205. Sempre que você altera um produto, determinados campos lá do produto, que eu não me recordo agora quais são, descrição, acho que é da descrição, você tem que informar nesta tabela, nós temos que gravar nesta tabela e temos que informar no SPED, tá bom? Muito bem, esse produto código adicional, acredito que eu também coloquei uma tabela nova aqui, caso nós precisemos informar um código adicional para o produto, a gente coloca nesta tabela aí. Perfeito. Aqui no colaborador também tem coisa nova, tá? Colaborador, veja que ela está com vários relacionamentos, né? Nós trouxemos para cá a situação do colaborador, tá bom? Trouxemos o colaborador relacionamento aqui, ó, tá? Daí nós trouxemos aqui o tipo de relacionamento do colaborador, né? O que seria a situação colaborador? Vamos clicar 2 vezes aqui. E vamos ver se tem alguma descrição. Situações possíveis para o colaborador dentro da empresa. Então você pode ver, colocar, esse colaborador está ativo, está inativo, está de licença, está de férias, licença interesse, licença prêmio, licença maternidade. Tá? Então você pode colocar várias situações aqui e vincular essa situação para o colaborador para rapidamente o setor de RH saber como é que aquele colaborador se encontra, tá bom?
Relacionamento. Essa tabela aqui é para colocar os relacionamentos do colaborador. Tabela com os relacionamentos dos colaboradores. Daí tem aqui o tipo de relacionamento. Daí nesse tipo de relacionamento aqui você vai colocar cônjuge, filho aqui no código, né? Cônjuge, filho, pai, você vai colocar nos códigos e os tipos de relacionamento, tá? Daí tem o tipo de admissão. Deixa eu ver se tem um tipo já aqui de exemplo. Admissão normal, foi uma transferência, foi uma reintegração. Você vai vincular isso aí ao colaborador. E tem o tipo de colaborador. Vamos ver se tem alguns exemplos aqui para a gente ver. Não colocou nenhum exemplo, mas pode ser o quê? Pode ser um colaborador efetivo, né? Pode ser um colaborador contratado, pode ser um colaborador PJ, pode ser um estagiário, pode ser um menor aprendiz, enfim, os tipos de colaboradores vão ficar armazenados nesta tabela aqui, tá? Então, na parte colaborador, nós adicionamos essas outras tabelas e os relacionamentos aqui com o colaborador. A parte do financeiro, do grupo financeiro não alterou nada. Aqui na empresa, eu coloquei o empresa KNAI, tá? Essa empresa KNAI aqui vai ter um relacionamento lá em cima aqui com a tabela KNAI. Todos os KNAIs vão estar nessa tabela, mas essa tabela de meio aqui, ela vai armazenar quais são os KNAI que a empresa possui. A empresa pode ter mais do que um KNAI, mais do que um código desse, tá? Então a gente vai marcar qual é o KNAI principal, e aí vai dizer qual é o ramo de atividade e o objeto social para cada KNAI que vai estar vinculado à empresa, tá? Muito bem, aqui é uma tabela de relacionamento N para N, tá certo? A empresa, então, apareceu essa tabela aí. E aí nós temos esse outro carinha aqui, ó, que nós não tínhamos antes, tá? Deixa eu ver como é que ele está aqui. Ele está chamado como tabela bases, né? Nós colocamos aqui tabelas base. Daí ele tem aqui, ó, a operadora do cartão. Em determinados momentos nós vamos precisar dessa operadora do cartão, ela está vinculada à conta caixa. Temos a operadora do plano de saúde, vamos precisar disso daí lá no módulo folha de pagamento. Temos o quadro societário da empresa, então se a empresa tem sócio, nós colocamos as informações dos sócios nesta tabela, isso pode ser necessário para montar um contrato ou algo assim. Temos a tabela almoxarifado, se for necessário, nós vamos utilizar os dados de almoxarifado desta tabela aqui, tá? Temos a tabela sindicato, essa tabela sindicato, inclusive, ela é vinculada a colaborador, ó, você aponta para ela, você vê que tem um relacionamento lá com o colaborador ali em cima, tá? E vinculada a sindicato, nós temos a contribuição para o sindicato padronal, e o detalhe dessa contribuição para o sindicato patronal, tá bom? Então essas tabelas apareceram aqui e estão sendo chamadas aí de tabelas base, né? Então esse meiozão aqui, ó, como se fosse não, são as tabelas de cadastro, tá? São aquelas tabelas que podem ser utilizadas por vários módulos, tá bom? Ok. Além delas, lá em cima, nós temos esse grupão aqui, ó, tá? Esse grupão que nós chamamos de grupos de dados pré-existentes. São aquelas tabelas que a gente carrega os dados nelas já de cara, né? Vamos ver quais são as tabelas que nós temos ali. Nós já tínhamos algumas. Então essa CEP, NCM, deixa eu aumentar um pouquinho mais. CEP, NCM, CST, CFLP, município UF, dia da parcela, todas elas já estavam aqui. País, né? O que é que apareceu de novo aqui? Bom, de novo nós colocamos a tabela do FPAS, tá? Colocamos uma tabela de feriados, colocamos a tabela do IBPT. Tá, e o que seria esse FPAS? Voltando aqui, né? O Fundo da Previdência e Assistência Social, tá? Então a empresa pode ter um código relacionado a esse FPAS aí. O que é o IBPT? IBPT significa Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, né? Então, você lembra quando saiu uma regra que no cupom fiscal, né, ou na nota fiscal, tinha que sair lá o tanto de imposto que estava pagando por aquilo, né? Então, por exemplo, você vai lá no Extra, compra 1 quilo de arroz, aí sai lá, quanto foi esse quilo de arroz? Foi R$1. Aí você vê os impostos que tem lá, né? Tipo, ICMS, 50 centavos, sei lá,
Ela, tipo, de R$ 1 é 95 centavos, é tudo de imposto. Tu paga só 5 centavos mesmo pelo arroz, mais ou menos isso, né? Então esse BPT é para trazer essa transparência. E ele tem uma tabela que facilita isso quando a gente vai desenvolver a aplicação, tá? Por isso que nós temos essa tabela IBPT aqui. Então nós temos aqui a tabela do imposto de renda. Temos aqui a parte relacionada ao INSS, tá? O INSS cabeçalho, detalhe e o salário família. Temos uma tabela para o salário mínimo, temos os códigos que entram na GPS, temos o tipo do item do SPED, CFIP, tem 3 tabelas de CFIP aqui, tem a ver com a previdência, né? Então provavelmente nós vamos utilizar isso daqui lá no módulo folha de pagamento. Essas tabelas EFD aqui, ó, elas são usadas na escrituração, tá? Ou seja, elas são úteis para o SPED. Nós temos que pegar todos esses dados aqui lá no site do SPED. Tem a ver também com isso daqui, ó. Nós temos essas FDs soltas aqui. Temos uma FD 435 vinculada ao código de apuração da receita do DACOM e o tipo de receita do DACOM. O DACOM é o demonstrativo de apurações de contribuições sociais, tá? Então, você está pensando, meu Deus, é muita coisa, é muita tabela, não estou entendendo nada. Então, calma. Só estou mostrando que existe essa região aqui, que essas tabelas elas devem ser carregadas com dados pré-existentes. Esses dados eles já existem, tá? Essa tabela, por exemplo, é FD tabela 436. O que é que ela é? Que vai dizer, ó, tabela código do tipo de crédito. Então, esse código tipo de crédito, em algum momento, por exemplo, lá no SPED, vai informar, ó, qual é o código do tipo de crédito para tal coisa. Então, os códigos já existem. É o código 1, o código 2 e o código 3, por exemplo. E esses códigos você vai encontrar nesta tabela, no nosso caso, né? Essa tabela 436 está lá na internet, mas a gente vai popular essa tabela no nosso banco de dados, tá? Tabela 437, código de base de cálculo do crédito. Então, a gente vai pegar os códigos nessa tabela aqui. 439, a tabela de alíquotas de créditos presumidos da agroindústria, né? Então, será que a gente vai usar isso daí? Não sei, mas eu coloquei logo todas as tabelas EFD que estão disponíveis lá no SPED e a gente coloca aqui, tá? A gente já deixa elas preenchidas de acordo com os dados que estão lá, tá? Perfeito. Então, não se preocupa muito em saber detalhes sobre cada uma delas. Quando chegar o momento, está fazendo o SPED, aí o SPED diz, cara, você precisa utilizar a tabela 4313, produto sujeito a alíquota zero de contribuição social, é o CST06. Quando tu usar o CST06 em algum momento lá, talvez você precise dessa tabela. Aí você vai nessa tabela, vê quais são os códigos que tem e implementa de acordo com o que tiver nela, tá? Então, vai de acordo com a demanda, tá? Essas tabelas aqui, você não precisa se preocupar muito com elas neste momento. A tabela do KNAI é uma tabela importante porque ela possui todos os códigos KNAI. KNAI significa Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, cada empresa tem um código KNAI, ou mais do que um, né? Então, por exemplo, você colocou uma empresa de desenvolvimento de software, tá? Então, vai ter um KNAI lá, desenvolvimento de software 20.10.55. Esse é o teu código KNAI. Mas você também presta consultoria e assessoria, tá? Então, outros KNAIs serão colocados no teu contrato social. Você também nessa mesma empresa presta consultoria contábil, por exemplo. Esse KNAI vai ser colocado no teu contrato social, tá? Mas, no entanto, um deles tem que ser o KNAI principal, né? E você tem que ter muito cuidado ao escolher este código, né? E certamente o contador ele vai te orientar, porque dependendo do código que você escolher, você não pode, por exemplo, ser enquadrado como Simples Nacional. E aí, ao não ser enquadrado como Simples Nacional, você não pode ter aquela facilidade no recolhimento dos impostos, que é uma alíquota só para o Simples, né? Aí você vai ser colocado lá no lucro presumido, sei lá, enfim, vai dar mais trabalho, você vai pagar até mais para o contador, tá? Mas enfim, só um detalhe aqui que você pode, caso vá abrir uma empresa, né? Tirar essas dúvidas aí com o teu contador, tá? Então daqui as tabelas que a gente vai utilizar mais, que são as mais conhecidas, né? Tabela de feriados é uma tabela importante, tá? Ela é utilizada aí, inclusive para fazer alguns cálculos da folha, para fechar um ponto eletrônico, né? Então, se o cara está trabalhando no feriado, ele já vai ganhar dobrado, por exemplo.
dependendo da escala dele, do tipo de trabalho que ele realiza, né? Nós temos ali, né, CEP, muito utilizada, município, UF, também tabelas muito utilizadas, CFOP, NCM, né, as tabelas do CST, enfim, tem umas aqui que a gente utiliza muito. E tem algumas outras que vai depender aí dos módulos que você vai trabalhar, tá? Então tá. Em termos de cadastros, né, nós nos concentramos então nessa região aqui, que são cadastros de dados pré-existentes, e nessa outra região aqui, né, que nós temos essas tabelas principais que se relacionam aí com boa parte dos módulos da aplicação, tá bom?